desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador um libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo examina-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam: que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou o centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. O apóstolo Paulo está nessa situação já há 3 capítulos, vamos dizer assim, né? São 12 dias passados até essa acusação em Cesareia. Ele foi preso pelos judeus. Na verdade, ele não foi preso pelos judeus, ele foi atacado pelos judeus e preso pelos romanos, no intuito de levar umas chicotadas, umas belas chicotadas, para confessar por que daquele tumulto. E aí
Como bom gaúcho, na hora dos açoites ele fez um griterio. Ele disse: é lícito açoitar um romano? Aí o centurião que ia açoitá-lo ficou com medo. E Lísias também ficou com medo, porque muitos desses soldados que estavam na Judéia eram romanos por terem comprado a cidadania. Aí Lísias disse: essa cidadania me custou muito dinheiro. E Paulo deu uma esnobada e disse: mas a minha é de nascimento. E aí Lísias ficou preocupado. Então, isso tudo nós já vimos nos capítulos anteriores. Agora Paulo está diante de mais um homem para ser julgado. Depois de ter sido injustamente preso, Paulo vai transferido de Jerusalém para Cesareia, onde ficava o procurador romano. Lá era a casa dele, lá era o comando da região. O apóstolo mais uma vez está sendo acusado por um homem ímpio. Quantos lembram do capítulo anterior? Eu não estava aqui, mas eu fui assistir no YouTube, né? O irmão Davi explanou a palavra de Deus com excelência, como sempre. E ele nos fez ali o apanhado um pouco da biografia do sumo sacerdote Ananias, que Flávio Joséfo diz que literalmente se escondeu no esgoto para não ser morto. E a revolta dos zelotes, alguns zelotes o arrancaram do esgoto, eu ia usar uma palavra, mas eu não vou usar, da onde ele estava, e o esfaquearam, porque ele era corrupto, porque ele era mau, porque ele era ganancioso, porque ele era injusto. Foi esse homem que acusou primeiramente Paulo, e ele está aqui no nosso capítulo agora diante de Félix. Mas Félix não era farinha de outra moenda, não era farinha de outro saco. Félix era a farinha do mesmo saco, ou melhor, era uma farinha de um saco pior, porque Félix também era um homem terrivelmente corrupto, devasso e assassino. Um historiador romano chamado Tácito disse que ele se divertia com a crueldade e a concupiscência e manejava o poder de um rei com a mente de um escravo, levando em consideração que os romanos consideravam escravos seres inferiores e incultos, consideravam os escravos seres estúpidos. Então era isso que ele estava dizendo de Félix. Era uma alusão também ao fato de que Félix era um escravo liberto. Félix também havia comprado a sua cidadania romana, havia sido liberto, melhor dizendo, e se tornado um cidadão romano, e foi um escravo liberto que alcançou o maior posto que um escravo liberto jamais alcançou no Império Romano. Ele se tornou procurador do Império Romano na província da Judéia. Então, esse homem, ele tinha tudo para ser vaidoso, ele tinha tudo para ser arrogante, ele tinha tudo para ser gostar de si, né? Nós conhecemos pessoas que nós olhamos para elas e conversamos com elas e elas gostam de si. Elas gostam de ouvir a sua própria voz, elas gostam de ver a sua própria figura, elas gostam de ouvir as suas próprias ideias. Félix era um homem assim. E é diante desse homem que o apóstolo Paulo tem que apresentar a sua defesa. Diante de Félix, um homem corrupto e mau. Félix é acusado, por exemplo, de assassinar o sumo sacerdote anterior a Ananias, o sumo sacerdote Jonatas, que não era seu partidário. Jonatas era não queria participar com ele dos subornos, e Jonatas era um cara mais. E aí, quando Jonatas foi fazer uma viagem até Cesareia, Félix conspirou com alguns outros judeus piedosíssimos também, e Jonatas foi assassinado. Esse era Félix. Paulo está diante dele para ser julgado. Parece hoje, né, irmãos? O cristianismo sendo julgado por idólatras, o cristianismo sendo julgado por adúlteros, o cristianismo sendo julgado por corruptos, o cristianismo sendo julgado por pessoas de péssima moralidade. E não só a moralidade cristã, a péssima moralidade deles é diante até mesmo da própria sociedade. Esse tipo de gente hoje que tem julgado o cristianismo e nos chamado de fundamentalistas fanáticos. Mas é assim. A acusação contra Paulo. O sumo sacerdote Ananias desceu de Jerusalém para Cesareia, acompanhado de alguns anciãos, para acusar Paulo, como nós lemos. Interessante que os judeus que haviam saído da Ásia e ido para Jerusalém adorar, que foram os primeiros a acusar Paulo de profanar o templo, eles não estão no julgamento. E aqui o processo já deveria, pelo próprio Félix, ser anulado.
Mas Félix não queria muita confusão com os judeus, porque Félix estava mais preocupado consigo do que com a justiça. Ele não queria uma insurreição com os líderes religiosos judeus. Mas a lei romana dizia que o acusador deveria estar presente na acusação. Sem a presença dos acusadores originais, o processo não deveria ir adiante. Mas Félix ignora. Está lá Ananias, a parede branqueada, como disse Paulo, com outros judeus que não foram testemunhas oculares. E qual é que é a melhor maneira de acusar um homem, então? Se você não tem mais as testemunhas, se você não tem mais as provas, você contrata um advogado. Os advogados se perdoam. Foi contratado então Tértulo. Tértulo, o orador, era advogado. Não se sabe se era romano, se era judeu prosélito, enfim, não se sabe o que ele era. Para nós também não interessa, ele era um advogado. E ele foi lá acusar Paulo. Ele fez 3 acusações contra Paulo. A primeira acusação é de que Paulo era uma praga que causava tumultos e sedições por onde passava. Isso está no verso 5, irmãos. Porque tendo vós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Essa já é a segunda acusação. Essa acusação é obviamente falsa no seu teor. Paulo não causava nenhuma sedição, nem contra a fé judaica, nem contra a autoridade romana. Isso fica claro, irmãos, nos seus escritos, na maneira como ele fala às igrejas, quando ele diz aos escravos respeitarem os seus senhores como ao Senhor, quando ele incentiva a igreja a orar pelas autoridades. Não há em Paulo nenhum resquício de rebelião. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz, faz um comparativo sobre a fé judaica e a fé em Cristo, e há sempre um coração, um tom elogioso de Paulo, uma gratidão. Paulo escreve a essas igrejas e diz: olha, os gentios têm a salvação por causa dos judeus, tudo começou com os judeus, Deus se revelou primeiro aos judeus. Então Paulo não é um homem que faz contendas, porém existe um fato na acusação que é verdadeira. Onde está Paulo está a confusão, porque os invejosos, porque os homens malignos se levantam e se insurgem contra o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele sofreu diversas coisas. O apóstolo Paulo foi apedrejado, o apóstolo Paulo foi açoitado, o apóstolo Paulo foi surrado, foi preso. Em todos os lugares, o apóstolo Paulo sempre foi vítima de homens injustos e, na maioria dos casos, opositores judeus à mensagem do Messias. E assim é hoje, irmãos. Nós do Brasil não vivemos uma perseguição física, nós vivemos uma perseguição ideológica, na qual nós estamos imbuídos em combater, porque nós temos liberdade de expressão em nosso país, liberdade de culto, então nós podemos combater essa perseguição ideológica. Mas muitos cristãos estão sofrendo no mundo, estão sendo perseguidos. A segunda acusação é que Paulo era o principal líder da seita dos nazarenos. Era assim chamado pelos judeus a seita dos nazarenos, porque Jesus era de Nazaré. Certa vez perguntaram a respeito de Jesus: pode sair coisa boa de Nazaré? Saiu a melhor coisa de todas as coisas. Aleluia! Bendito, louvado é o nome do Senhor. Essa é uma declaração que ela é mentirosa, porque dá a entender que Paulo é mais um daqueles líderes messiânicos que quer causar revolta. Mas de fato Paulo se tornou um dos maiores, se não o maior líder da igreja cristã. Então o Tértulo usa fatos distorcidos para acusar Paulo. Então o que Tértulo está tentando fazer, como eu disse anteriormente, é ligar o cristianismo com as religiões proibidas, que os romanos proibiam, com os tumultos, como no capítulo anterior é feita menção a um líder egípcio que achava que era o Messias, botou na cabeça que era o Messias, juntou uns milhares, tentou fazer guerra contra o Império Romano e foi morto.
E a terceira e mais grave acusação era a acusação de ter profanado o templo, introduzindo para dentro dos muros um gentil chamado Trófimo. Por que essa é a acusação mais grave, irmãos? Porque o único lugar em que os judeus poderiam fazer justiça com as próprias mãos, a sua própria justiça, era dentro do templo. Os romanos, Israel é uma grande nação, sempre foi uma grande nação, mesmo quando ainda não era, mesmo há uns anos atrás, quando ainda não estava organizada como nação. Israel recebeu dos romanos precedentes que nenhuma outra nação recebeu. A liberdade do culto e a liberdade de matar cidadãos romanos, inclusive. Se algum cidadão romano adentrasse os muros do templo, na parte que era permitida apenas para os judeus, ele poderia ser morto lá mesmo. E a lei romana não permitia que nenhum cidadão romano fosse morto sem passar por um julgamento em um tribunal romano. Olha que concessão que tinha os judeus. Realmente era um povo excelente, é um povo excelente. É um povo especial, né? Eu sou meio, sabe? Eu gosto bastante dos judeus. Então eu digo assim, irmãos, deixa quieto. Deixa quieto. O pessoal gosta de falar muito dos judeus, eu digo assim, deixa quieto, deixa quieto. Os judeus vindo da Ásia viram Paulo pela cidade, acompanhado desse Efésios chamado Trófimo. Era um irmão em Cristo. Quando viram Paulo no templo, eles tiveram uma crise, porque eles acharam que Paulo tinha colocado Trófimo para dentro do templo. Então, se Tértulo conseguisse que Félix aceitasse essa acusação, Paulo seria enviado de volta a Jerusalém e seria executado pelos judeus. Mas isso era uma mentira. Paulo, como bom filho de Abraão, sabia mais do que qualquer um que não era permitido colocar um gentil dentro do templo. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Nós temos que pensar que o Evangelho sempre será perseguido. O Senhor Jesus disse em Mateus 10, 17 e 18: acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas, e por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. O próprio apóstolo Paulo sabia que a igreja sofreria perseguição. Ele escreveu a Timóteo e disse: de fato, todos os que desejarem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3, 12. E a pergunta que eu faço, como eu fiz no início, se não é assim hoje. A organização Missões Portas Abertas estima que hoje, atualmente, 100 milhões de cristãos são perseguidos única e exclusivamente por causa da sua fé em Jesus Cristo por todo o mundo, em mais de 60 nações. O país líder em perseguição contra os cristãos é a Coreia do Norte, seguido de alguns países muçulmanos da África. Eu tinha intencionado trazer alguns vídeos de cristãos na África sendo queimados vivos, mas pela misericórdia do Senhor eu não os trouxe hoje no culto de Santa Ceia. Mas ver nossos irmãos sendo queimados vivos, ver nossos irmãos sendo decapitados, ver crianças no Oriente Médio por serem filhos de cristãos, crianças de 4, 5, 6 anos. Isso deveria dizer alguma coisa para nós, irmãos. Deveria dizer alguma coisa a respeito da nossa fé aqui, da forma como estamos vivendo a nossa fé aqui. A nossa fé particular, a nossa fé congregacional, a nossa fé militante. Porque nós temos muita liberdade no Senhor. É óbvio que nós não vamos viver um martírio emocional porque nós não estamos sendo martirizados fisicamente, porque senão a vida se tornaria insustentável.
Mas nós temos que procurar ser melhores cristãos. Sempre que eu tenho que pregar, irmãos, é uma coisa que eu confesso aos irmãos, é sempre uma grande dificuldade. Eu compartilhei isso com o meu irmão Davi, é uma coisa assim, parece que o universo está parado. E todas as coisas que acontecem na minha vida, até estar no altar, são coisas, parece que elas estão numa outra órbita, assim, parece uma outra dimensão, né? As refeições, qualquer coisa, enfim. Porque pregar a palavra de Deus é algo muito importante. Compartilhar a mensagem com a igreja de Cristo é algo sensacional. É maravilhoso estar aqui. Mas sempre que eu sofro essa angústia terrível para pregar, eu sempre pergunto ao Senhor, por quê? Esse texto me preocupou demais, irmãos. Eu li ele. E a oração que eu fiz para o Senhor foi: Senhor, não deixa viajar, porque é um texto que é uma descrição. Então, para viajar é muito fácil. Que seja uma mensagem viva no meu coração, no coração da igreja. E o peso do que eu escrevi aqui, irmãos, sobre essa perseguição, sobre sermos oprimidos como cristãos, ele se tornou mais pesado agora. Eu confesso para os irmãos, do que quando eu escrevi, quando eu pensei, quando eu refleti a respeito disso. Porque Jesus disse que a sua igreja sofreria perseguições. E nós somos cristãos tão felizes, tão livres, tão amados do Senhor, não mais do que eles, porque os perseguidos, os martirizados estão já na presença de Deus. Mas nós temos que ter isso em nosso coração, irmãos. Nós temos que ter isso em nosso coração, de que nós devemos procurar a cada dia servir melhor ao Senhor, porque Deus tem sido misericordioso. O maligno tem atentado contra a igreja de Cristo, mas as portas do inferno não prevalecerão. Bendito e louvado o nome do Senhor. Dessas acusações, o apóstolo Paulo faz a sua defesa nos versos de 10 a 21. Nós cristãos, irmãos, também temos o direito à defesa. A defesa da nossa fé, a defesa dos nossos valores, a defesa daquilo que nós acreditamos. Quando o Senhor Jesus disse que quando o nosso inimigo nos ferir a face, nós devemos dar a outra, o que Jesus está dizendo é que nós não fazemos olho por olho, nós não fazemos dente por dente, nós não retribuímos o mal com o mal. Mas o apóstolo Paulo se defendeu perante o Sinédrio, se defendeu aqui agora diante de Félix, ele vai se defender depois diante de Festo, ele vai se defender diante de Agripa II, ou primeiro, não lembro qual é que é esse Agripa aqui agora, mas não importa, ele vai se defender depois. Nós temos o direito e nós temos o dever, como igreja, como coluna e firmeza e baluarte da verdade, defender a fé. Os cristãos não devem buscar o sofrimento, mas quando é sofrimento, nós temos o direito e o dever de defender a nossa fé. Paulo, ao contrário dos judeus, na sua defesa, ele não usa um orador. Primeiro, porque Paulo não precisava de um orador, ele tinha a verdade ao seu lado. Segundo, porque Paulo tinha as condições de ser o seu próprio defensor. Ele conhecia muito bem os ritos romanos, ele conhecia todo aquele ritual de defesa, de julgação, ele conhecia. Então não sejamos alienados, né? Vamos conhecer as nossas leis, vamos conhecer os nossos direitos como cidadãos, como cristãos, para que possamos nos defender de homens maus e perversos que não têm nenhum compromisso com a verdade ou com o bom senso. Nós temos o direito de nos defender. Enquanto Tértulo faz lisonjas mentirosas sobre Félix, porque Félix não era um promotor da paz, Félix era um governante brutal, que matava as pessoas.
Não existe nos registros romanos nenhuma reforma que Félix tenha feito. Félix foi o único procurador romano que não fez nenhuma reforma na Judéia. Então Tértulo está mentindo, bajulando. Essa é aquela história, né? Vossa Excelência é um canal. Vossa Excelência, parece lá, né? Os nossos parlamentares se chamam de Vossa Excelência, se bajulam. Eu tenho respeito por Vossa Excelência, mas Vossa Excelência não vale nada. Não é assim, irmãos? Bota lá no TV Senado, na TV Câmara, que vocês vão ver bem isso. Tértulo era um bajulador, um mentiroso. O apóstolo Paulo não. A palavra do apóstolo Paulo não é uma bajulação, ela é uma verdade. O apóstolo Paulo, ele diz que está tranquilo, que ele está feliz, não por Félix ser quem ele é, mas por Félix já estar lá tempo suficiente para conhecer tantos judeus e o caminho, a fé em Cristo. Porque sua mulher era judia, ele já estava há tempo lá, e ele já tinha ouvido falar dos discípulos de Jesus. Então o apóstolo Paulo disse: olha, eu estou feliz, porque tu tem condições técnicas de me absolver e ver que eu sou inocente. Na verdade é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele conhecia bem. Então se ele quisesse, como eu disse no início, ele poderia ter libertado Paulo logo de cara. Não havendo presença dos acusadores, dispensava Paulo e pronto. Mas ele estava preocupado em não arranjar problemas com os judeus. A diferença entre Paulo e Tértulo, como eu disse antes, é que Paulo estava ao lado de uma causa contra a qual as portas do inferno não prevaleceram. Paulo não era culpado dos tumultos. Primeiro porque Paulo não tivera tempo de praticar os tumultos. Ele diz a Félix: olha, faz 12 dias, desde que eu cheguei a Jerusalém, tudo começou faz 12 dias. Tirando os 5 que ele estava preso, são 7. Ele estava 7 dias em Jerusalém. 7 dias não era tempo, é isso que ele está dizendo para Félix. 7 dias não é tempo hábil para organizar uma revolta. Paulo não é culpado do tumulto, porque esse não era o seu propósito. Como nós vimos nos versos 11 e 13, ele foi para o templo para adorar. Sinal de união e amizade com os crentes em Jesus, judeus de Jerusalém. Paulo defende também a sua fé. O cristianismo não é uma seita judaica ou um novo culto herético, versos 14 a 16. Porém confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes atende que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Não, o cristianismo não é uma seita diferente do judaísmo. Não é uma seita de controvérsia judaica, melhor dizendo. Não é fariseu, saduceu e cristão. Não é. Mas também não é uma nova religião proibida. É a mesma fé no mesmo Deus, porque o Messias das Escrituras, o Messias prometido pelos profetas, já veio, já fez o seu sacrifício, e é nesse caminho que nós seguimos. Aleluia. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Os judaizantes, que foram vencidos em Atos 15, eles queriam de fato que o cristianismo se tornasse mais uma seita judaica. E teria, se assim fosse, se tornado com certeza a maior, a mais forte e a mais radical. Mas bendito e louvado é o nome do Senhor, porque Ele chamou um judeu fariseu e disse a ele: eu vou te mostrar quanto importa sofrer pelo meu nome, para que tu vás pregar para os gentios. Aleluia. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Deus é tremendo, Deus é extraordinário. Aleluia. Paulo não profanou o templo. Ele sabia que não podia levar nenhum gentil. Ele diz nos versos: eu vim trazer esmolas, possivelmente uma referência à coleta que ele fez aos crentes judeus
mas também uma referência à doação que ele estava fazendo no próprio templo. Próprio não, né? A cebolinha não. E também oferendas. Aqui nós temos um pequeno problema. E aqui o pregador pode se ver. Essa expressão do apóstolo Paulo, oferenda ou oferta, muito provavelmente se refere ao compromisso que ele assumiu em bancar as custas do voto de nazireado dos 4 judeus crentes que lhe foram apresentados por Tiago. Atos 21, 17 a 26. Quem pode ler para nós, por favor? Vamos voltar lá, só. Eu estou correndo, Leão, para nós cearmos. Atos 21, 17 a 21. Quem se apresenta? Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo entrou conosco para ver Tiago, e todos os anciãos estavam presentes. E tendo-o saudado, contou-lhes, uma por uma, as coisas que Deus fizera entre os gentios pelo seu ministério. Ouvindo ele, glorificaram a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que têm crido, e todos são zelosos pela lei. Mas foram informados quanto a ti, que ensinas a todos os judeus que estão entre os gentios a apostatar de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem observem os costumes. É o 26? Vamos adiante. Que se há de fazer, pois? A multidão certamente se reunirá, porque saberá que tu chegaste. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que têm obrigação de cumprir um voto. Toma-os contigo, purifica-te com eles e pague seus gastos, para que raspem a cabeça, e todos compreenderão que não há nada daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que tu também anda retamente guardando a lei. Tá bom. Que tu também anda retamente guardando a lei. Os versículos seguintes dizem que Paulo concordou, e foi assim que eles encontraram Paulo, no templo, purificado junto com os 4 cristãos, pagando o voto. Porém, essa expressão pode se referir também, irmãos, a 2 tipos de sacrifícios que nós encontramos no livro de Levítico, capítulo 6, 14 a 18 e 7, 11 a 14. São as ofertas de manjares e a oferta pacífica, que não tem nada a ver com o sacrifício do cordeiro pelos pecados. Por que não tem, irmãos? Porque o apóstolo Paulo não é incoerente. Cristo é o cordeiro que foi imolado uma vez por todas. Então, quando a Bíblia fala que o apóstolo Paulo foi até o templo dar esmolas e oferendas, eu particularmente acho que está se referindo às custas do nazireado. Mas pode ser, irmãos, que o apóstolo Paulo tenha oferecido uma oferta pacífica também. O que isso nos ensina? Nos ensina isso, irmãos, que Deus em Cristo Jesus pode verdadeiramente ser adorado em diversas tradições cristãs, com liturgias diversificadas, desde que essas liturgias não firam a Escritura, não firam a palavra de Deus, e que o centro da adoração seja o próprio Deus. Aleluia. Então, irmãos, se a liturgia da igreja cristã ela é pré-determinada por um grupo de líderes, ou se a liturgia da igreja cristã é como a nossa, uma liturgia livre, se ela estiver de acordo com as escrituras, e se ela for mesmo que ela seja uma liturgia presa, mas que os símbolos do culto sejam cristãos e sejam de acordo com a escritura, nós temos que parar de mimimi. Nós temos que adorar a Deus conforme nós podemos. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo foi ao templo e adorou a Deus. Aleluia. Então, se você for a Jerusalém, vá lá dar umas cabeçadas no muro da lamentação. Vá lá orar a Deus naquele lugar especial. Assim como muitos cristãos oraram e cultuaram a Deus
em lugares terríveis. Aqueles que leram o livro Torturado por Amor a Cristo vão lembrar do episódio em que católicos, batistas, presbiterianos fizeram uma ceia juntos. Presos. Eles estavam presos. Eu esqueci o país agora. Qual é que era o país? Armênia? Armênia. Eles estavam presos e eles precisavam participar da comunhão do Senhor. E aí vocês acham que eles ficaram discutindo transubstanciação com consubstanciação? Eles arranjaram líquido, arranjaram sólido, era o pão, era o corpo e o sangue do Senhor, e comungaram como o Senhor, aleluia, e uns com os outros como igreja. Bendito, louvado é o nome do Senhor. Está lá o apóstolo Paulo adorando a Deus com seus irmãos judeus, porque o que Paulo não quer é dividir, Paulo quer juntar, aleluia. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Paulo prega diante de Félix e Drusila. O apóstolo Paulo é um profeta, é uma profecia viva. As palavras do Senhor Jesus ditas a Ananias em Atos 9, Ananias, o crente, não o sumo sacerdote, em Atos 9, se cumprem profecias e promessas, em antecipações proféticas do Senhor. Nós devemos encarar elas não como um manual. Ai, Senhor, eu caso ou não caso? Vou ligar para o meu canal de fogo para ver se eu caso, se eu não caso. Pega esse emprego ou não pega esse emprego? Não. As profecias são um instrumento de Deus, não para aquela hora. As profecias são um instrumento de Deus para quando nós estamos no fogo da batalha. O Espírito Santo vem e nos lembra de que aquilo que está acontecendo é o centro da vontade de Deus para a nossa vida, porque Deus antecipadamente nos avisou que aquilo aconteceria. O apóstolo Paulo foi avisado que ele sofreria prisões, que ele teria sofrimentos. E no capítulo anterior, como disse o apóstolo Paulo, quando disse o irmão Davi sobre o apóstolo Paulo, talvez quando o coração deles estivesse mais angustiado, talvez estivesse até pairando alguma confusão na mente dele, o Senhor lhe apareceu. Aleluia. Eu nunca esqueço, irmãos, esse testemunho é bem pentecostal, de um irmão que ele sentia no seu coração um chamado para a missão. E ele foi para uma cidade nossa do interior aqui que não tinha nenhuma igreja, e ficou lá quase um ano, não deu uma alma para Jesus. Pentecostal, assembleiano se perturbou, né? Sabe, né? Não tem uma alma para Jesus, se perturba mesmo. Mas tem que saber, tem que esperar no Senhor, né? Que é o Espírito Santo que convence, mas tudo bem, isso é outra coisa. E ele estava muito angustiado, passando por muitas necessidades. Isso é um testemunho bem simples, bem singelo. Ele estava na sala da sua casa orando e lendo a Bíblia, e ele ouviu nitidamente quando uma voz disse para ele: levanta e vai para a rua. Ele levantou e foi para a rua. Quando ele estava no portão da sua casa, aquela mesma voz do seu coração disse: vira e olha para a tua casa. Aí ele virou e olhou para a casa, uma casinha simples de madeira, bem gaúcha, verdinha com aberturas brancas. E quando ele olhou para a casa, ele lembrou que numa reunião de oração, uma vez, um profeta disse para ele: meu servo, assim diz o Senhor, eu vou te enviar para um lugar onde tu vai fazer uma grande obra. E para que tu saibas que eu sou Deus, eu vou te dizer que lá tu vai morar. Nossa, por que Deus se preocupa em dizer como é que o cara vai morar? Olha só, tu vai morar numa casa verde com aberturas brancas. Ele achou até meio boba, né, a profecia. Se é o Diego da vida, acha boba mesmo a profecia. Mas naquele momento, quando ele olhou aquilo, ele se encheu de ânimo e alegria, as lágrimas brotaram do seu rosto. E ele ficou mais um tempo lá, e quando ele saiu de lá, ficou uma igreja lá. Porque o Senhor começou a converter as pessoas. Mas ele precisava perseverar naquele lugar. Então o Senhor fala conosco de diversas maneiras. De diversas maneiras. E quando nós nos preocupamos em não encaixotar o Senhor, nós temos que nos preocupar também de não desencaixotar o Senhor. Não vamos colocar Deus numa caixinha. Então Deus... não, Deus age assim, Deus age assado. Não, Deus não age de forma nenhuma. Aí não, Deus age de muitas formas. Porque a sua sabedoria é multiforme. Porque os seus caminhos são mais altos. Porque os seus pensamentos são mais altos. E porque a sua vontade sempre se estabelece. Bendito, louvado é o nome do Senhor. Vamos correr.
Paulo pregava sempre que tinha oportunidade. Paulo pregou para Félix, Paulo pregou para Festo, Paulo pregou para Agripa, Paulo pregava para os centuriões, Paulo pregava para todo e qualquer que desse 5 minutos para ouvir a mensagem. A mensagem do apóstolo Paulo sempre tem como tema central a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Verso 24. Passando alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar a Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Essa é a nossa fé. Se você não sabe o que dizer, diga para a pessoa que Jesus a ama. Não invente. Não há espaço na mensagem para bajulações, para propagação de tradições inúteis, emissão de opinião própria. Nós devemos falar sobre a vida e obra do Senhor Jesus, sobre a sua promessa de voltar, sobre as Escrituras, que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo. Uma coisa interessante é que Paulo, irmãos, sempre pregava aos seus ouvintes. Isso parece uma redundância. Claro que ele pregava aos seus ouvintes, mas o versículo 25 nos esclarece: dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado. Paulo pregou a Félix e a Drusila sobre justiça, domínio próprio, juízo vindouro, como quem explana, não como quem explana uma dogmática presa a uma tradição, não. A mensagem dele é dirigida diretamente aos seus ouvintes. Félix é um homem mau, corrupto, que aceitava subornos, era um assassino conspirador. Para ele, Paulo fala de justiça. Para ambos, Paulo fala de domínio próprio, porque Drusila era a terceira mulher de Félix. Drusila havia abandonado seu marido para ficar com Félix. Félix usara um encantador, um mágico judeu, para convencê-la a abandonar a marido e ficar com ele. Então os dois não passam de devassos adúlteros. E para eles Paulo prega sobre o domínio próprio. Obviamente que pessoas que têm tão baixa moral ficariam atemorizadas ao ouvirem falar sobre o juízo vindouro. Nós deveríamos ficar atemorizados, mesmo que justificados pelo sangue de Jesus, que nós somos e nós sabemos que estamos aqui única e exclusivamente pela sua misericórdia. Mas se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos fazer como o publicano: Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. E não teríamos coragem nenhuma de levantar os nossos olhos ao Senhor. Mas graças a Cristo Jesus, que abriu para nós um novo e vivo caminho, no qual caminhamos pelos seus méritos, preparou para nós boas obras, como disse o apóstolo Paulo, preparou de antemão para que andássemos nelas. Aleluia, bendito, louvado o nome do Senhor. Paulo pregava aos seus ouvintes. Essa deve ser a nossa forma de proclamar. Agricultores, Jesus falava de agricultura. Pescadores, Jesus falava de pesca. O Brasil precisa ouvir falar sobre a justiça de Deus, a justiça que vem de Deus, a humildade em Cristo Jesus. É interessante, irmãos, que as igrejas neopentecostais, eles pregam uma mensagem contextualizada às avessas, porque eles pregam o que as pessoas querem ouvir, anseiam por ouvir. Quem não quer ficar rico? Alguns não querem, né, irmãos? Riqueza dá trabalho, sabiam? Eu ouvi dizer que riqueza dá trabalho. Já só ouvi dizer. Riqueza dá trabalho. Nós devemos pregar o que as pessoas precisam ouvir. Outra promessa de Jesus, eu já estou encerrando, irmãos, que também se cumpre no apóstolo Paulo. Em Lucas capítulo 12, versículo 11, está escrito assim: e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos
convenha falar. Ao ouvir as palavras de Paulo ditas aqui, ou as de Pedro ao Sinédrio, quando ele disse: convém mais obedecer a Deus do que aos homens, percebemos o Espírito Santo inspirando os servos do Senhor a falar. Constatamos também que Jesus, ao prometer isso, ao prometer que nós saberíamos quais as palavras convenientes, ele não fala de conveniência de autopreservação ou de bajulação, porque senão o apóstolo Paulo não teria tocado nesses assuntos tão doloridos para ambos. Jesus nos promete que iremos falar as palavras convenientes conforme a vontade de Deus, as palavras que são necessárias serem ditas. Diante dos servos de Deus inspirados pelo Espírito Santo, os homens sempre ouvirão a verdade, mesmo que seja ela dura e condenatória. Que seja assim em nossas vidas, que as nossas palavras perante os homens, perante a igreja, perante os irmãos, perante as autoridades, sejam palavras de verdade, conforme a verdade do Senhor e a justiça do Senhor. E para terminarmos, a triste reação de Félix à mensagem do Evangelho. Depois de ficar com o coração atemorizado, Félix disse: por agora pode retirar-te, basta. Depois, Agripa, eu acho que vai dizer que ele quase é convencido a ser cristão, ou Efésio, um dos dois. Quem explanar o próximo capítulo, ele vai contar para vocês. Por agora pode retirar-te, e quando tiver vagar, chamar-te. Que palavras terríveis são estas ditas por Félix, mas não terríveis para Paulo, terríveis para o próprio Félix. Por 2 anos a Bíblia nos diz que ele chamava Paulo e ouvia a respeito do caminho, porque ele queria um dinheiro, mas porque a sua alma estava sendo afligida pela verdade do Evangelho. Mas mesmo assim, Félix nunca entregou o seu coração ao Senhor. É como as palavras de Jesus: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus 13:22. Que a semente do Evangelho germine em nós, e que dela venham muitos frutos para a glória de Deus, e que o Espírito Santo não encontre em nós um coração mau e impenitente como o de Félix. Como disse bem Paulo aos Coríntios, o dia da salvação é hoje. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque Deus diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Talvez você tenha entrado aqui essa noite com muitas dúvidas acerca da fé, acerca de você, muitas dúvidas acerca do Evangelho. O dia da salvação é hoje, o dia da salvação é amanhã, não é amanhã. O dia da salvação não é depois. Não faça como os convidados para o grande banquete que disseram: eu comprei um terreno, eu tenho que me casar, eu não posso comparecer. E o Senhor naquela festa disse ao seu servo: vai pelos valados, e pelos becos, e pelas sarjetas, e traze-os para dentro. O convite é feito a todos nós a que sejamos servos do Senhor em todo o tempo, porque hoje é o dia da salvação. Glória a Deus. Pastor Leandro, com a palavra. Vamos ficar de pé então nessas orações. Senhor amado Deus e Pai eterno, Senhor nosso Salvador Jesus, nós estamos em Tua presença nesta noite em oração, Senhor, e chegamos diante de Ti sabedores, cientes, conscientes, alertados, Senhor, de que estamos aqui única e exclusivamente pelo Teu amor e pela Tua graça, pela Tua bondade. Que nós não recebamos essa Tua graça com corações impenitentes e maus,
mas que nós tenhamos esse dia da salvação hoje em nossos corações. Muitas perseguições tem sofrido o teu povo ao longo da história. Sim. A tua igreja foi perseguida, está sendo perseguida e será perseguida até o glorioso dia que retornarás em grande glória. Sim. Para nos levar para si, Senhor. Nos permita termos um coração firme em meio às tribulações. Nos permita termos palavras, Senhor, de verdade. Palavras justas, palavras santas, palavras sinceras, bem como também, Senhor, o nosso proceder seja um proceder digno de Ti, Senhor. E para isso nós clamamos pela Tua ajuda, porque se nós cavarmos em nossos corações para Te agradarmos, quanta podridão encontraremos, Senhor. Se nós cavarmos dentro de nós mesmos para Te agradar, Senhor, cavaremos por toda a eternidade, não encontraremos um níquel sequer de valor espiritual para entregar a Ti. Por isso que carecemos do Teu Espírito Santo, Senhor, que nos santifica, que nos anima, que nos alegra, que nos capacita. Que possamos ter essa intrepidez que tiveram Pedro, João, Paulo e todos os apóstolos e todos os crentes, Senhor, que não estão registrados nem nas Escrituras e nem registrados nos anais da igreja, Senhor, mas que foram fiéis a Ti até a morte, porque aqueles que são fiéis a Ti até a morte receberão a coroa da vida. Oh, aleluia! Que seja assim, Senhor. Hoje nós vamos lembrar a Tua morte. A Tua morte até que Tu venhas, Senhor, para nos buscar. Que não seja um mero ritual, mas que seja, Senhor, a celebração que nós fazemos da salvação das nossas almas e da Tua obra que é completa e perfeita em prol dos pecadores. Os milhares e milhares que Tu tens remido ao longo da história da humanidade, Senhor. Nós queremos ser melhores do que somos, para a glória do Teu nome. Nós queremos que os nossos lábios expressem a Tua boa palavra. Sim. Louvores ao Teu nome. Que a nossa vida traia as pessoas a Ti, Senhor. Nós clamamos, oramos e pedimos que a Tua misericórdia faça assim em nós, conforme a Tua palavra, Pai. Amém, amém, Senhor. Aleluia.